É isso aí, gente. Estou aqui com o Cornélio Lourenço Teixeira, que por acaso é meu irmão. Nós hoje vamos contar um pouquinho da história dele. Ele foi presidente da União da Mocidade das Assembleias de Deus de Curitiba, o MADCE. Mas antes de falarmos sobre o MADCE, sobre aquela época áurea da juventude da igreja, que foi um tempo muito marcante, vamos primeiro começando a saber dele como ele entende o chamado que teve para ser, a começar, né, como um presidente de juventude, um presidente da mocidade, há muitos anos atrás. Cornélio, bom dia. Bom dia, olha que alegria no meu coração por estar participando desta conversa, desse momento especial, né? Porque estamos aproveitando a viagem do meu irmão que está vindo de Belo Horizonte, está aqui em Curitiba, É isso. e isso nos traz um grande ímpeto e aproveitando para colocar essa conversa, esse momento é, assim mais afetivo, assim mais chegado. Pois é, Cornélio, eu entendo, porque eu inclusive era criança na época que você foi presidente da mocidade. A mocidade teve assim uma época áurea, né? Foi assim uma coisa glamurosa, bem marcante. Eu lembro de Floriano Hernani Peste, que você vai até comentar alguma coisa, né? Porque foi também um grande líder da juventude. E parece-me, inclusive, você foi aquele cara que sucedeu logo após a morte dele. Ele teve problema de acidente, né? Mas então vamos ao que interessa nesse sentido que eu falei. Vamos saber como você entende que Deus fez um chamado para você desenvolver e ser um jovem valente para evangelização, para servir a Deus. Olha, como todo homem, todo que vem, inclusive, que nasce, inclusive, já dentro de um lar cristão, eu fui um desses, só que eu entendo que, mesmo nascendo dentro de um lar cristão, nós precisamos ter uma conversão, precisamos, inclusive, aceitar a Isso. Jesus, confessar e ter, inclusive, isto. E pela graça de Deus. Isso aconteceu já logo quando eu comecei a entender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Você tinha e quantos anos? que eu tive uma conversão foi aos 9 anos, Ó, né? Aos 9 anos de idade foi quando eu tive um impacto de Deus sobre a minha vida que e maravilha. foi ali o ponto marcante. Mas antes disto, já com meus 6 anos de idade, eu peguei uma pneumonia dupla Nossa, e lá no interior do Paraná a gente não com pouco tinha recurso? poucos recursos, não tinha por onde escapar, era muito difícil e o Cornélio estava decretado a morte. Meu Deus. E em uma determinada noite, meu pai, que também já Ele era estava no presbítero, né? ministério, presbítero, meu pai foi quando ele tinha sido consagrado presbítero, fazia pouco tempo, ele foi consagrado pela Assembleia de Deus, Igreja Assembleia de Deus, naquela época, em 1958. Meu Deus, eu tinha um ano de Olha, vida. então o Enoque era bem neném Neném, ainda, né? E foi aí que foi um marco, por quê? Porque meu pai sentou ao lado da minha cama e eu ali muito ruim, e ele começou a conversar comigo e ele profetizou naquele momento, olha que interessante. profetizou que o Cornélio seria, inclusive, usado no ministério da palavra e que isso eu se tornaria, inclusive, até mesmo um pastor naquele momento que ele estava ministrando, que Deus o falou com ele, e ele trouxe a palavra de Deus ali ao meu coração. E eu me lembro, eu estava já dos meus 5 para 6 anos, Nossa, com convicção aquela com palavra. convicção, aquela palavra foi muito forte e resultado daí ele começou a orar e disse: você vai ser curado.
Olha, porque a cura vem de Deus. glória a Deus. E ele começou a orar, e ele foi orando, e de repente aquele mal passou, aquela pneumonia passou, e eu dormi naquele momento, porque foi instantâneo a cura, né? Na verdade, você recebeu ali uma visitação, uma Uma unção visitação do de Espírito Deus, Santo né? ali. Amém. E antes de eu pegar no sono, meu pai cantou ainda aquele um corinho bastante antigo, né? Cristo cura sim, Olha, Cristo cura sim, Cristo cura sim. E ele foi cantando, Cristo cura sim. Era um corinho antigo, mas ele repetia e tal. E de repente eu dormia. E no outro dia eu estava curado já. Quando acordei, não tinha mais nada de doença, porque o Senhor tinha feito a obra. olha, eu fico surpreso porque eu sou da família, sou irmão, mas essa história eu não sabia. Olha, então essa daí Nossa. fica E aí, marcada. e aí aos 16 anos, não, quanto você veio para a Daí vim para cidade? Curitiba no ano de 1969, porque eu estou hoje com 73 anos. Oh, maravilha. E vim para Curitiba no ano de 1969, eu estava é, ia completar 15 anos, 16 16 anos, anos. 16 anos, e estava já no auge. Vim, inclusive, para Curitiba para fazer um curso, e nesse curso que eu fiz, inclusive, rodei no curso, né, que ia fazer curso da aeronáutica, e acabei pifando no último teste, né, no psicoteste, e então fiquei por Curitiba mesmo, né? É, porque daí eu acho que daí eu já estava interferindo ali, porque de alguma forma ele já ia direcionar você para esse caminho da Sim, evangelização, sim. do E chamado. foi exatamente isso que aconteceu, porque daí, como Aí meu você veio sozinho, né? A vim família ficou, sozinho, você veio mas sozinho. apresentado pelo meu pai, que já conhecia Sim, algumas partes da igreja aqui em Curitiba, né? Que ele sempre certo. vinha nas escolas bíblicas que era realizada aqui em Curitiba. Então, daí ele me encaminhou para um conhecido dele, onde que eu fui morar. Que bacana, hein? Mas sem ali. E aos 16 anos já, daí, aqui na Vila Tingui, de Olha que bem. Curitiba, eu fui indicado já para coordenador, para dirigir, inclusive, a mocidade local do bairro da Vila Nó, que Tingui. maravilha! Quer dizer, naquele momento você veio para a capital, fez um curso tal, não deu, não passou, e aí lá onde nosso pai te indicou alguém que era conhecido, você foi morar lá, e lá no bairro você começou na igreja do bairro, então, Na igreja do bairro, Vila na Tingui. Vila Tingui. Foi Nó, ali que era o pastor, era presbítero na época, o presbítero José ó, Pires. Hoje faz acho que um ano mais ou menos que ele faleceu. Ele era presidente, inclusive, aqui da Assembleia de Deus de Pinhais, aqui do município vizinho nosso, aqui de Curitiba, e ele veio a falecer. Mas foi o meu primeiro pastor aqui em Curitiba. pois Foi é, a gente, muito a gente, significante isso, sabe? a gente contando essa sua história é bom porque termina que ela puxa outras histórias, ela vai unir outras pessoas, né? Como por exemplo, sobre o Floriano É Hernani aí que foi, Peste, que foi, foi o na elo de verdade, ligação. ele foi Líder, um grande líder, um né? grande líder. Ele assim deixou muitas Deixou muitas marcas, e muito morreu mesmo, muito né? cedo, né? Por causa de um acidente. Muito cedo, era a minha idade, inclusive, né? Ele era um pouquinho mais velho do que eu, né? Mas a Alê foi um jovem que teve garras muito importante de origem, inclusive, A ucraniana, ucraniana? ucraniana, e ele trouxe, inclusive, Jesus para toda a família. Olha que maravilha. E depois disso, ele levou, inclusive, eu para morar junto com a família ucraniana, Ah, você né? terminou morando lá com a Com a família. família, né? Olha que benção, hein? Lá com a Cacilda Peste, com o próprio Floriano, né? Aham. Que é o Edson Peste, toda a família Peste, o irmão Zenóbio,
e a irmã Sofia, toda a turma dos Peste, né? E foi ali que houve a integração para, inclusive, o primeiro foco nessa minha chamada para a igreja, para dirigir e tal, porque ali tinha sido uma parte local na Vila Tingui. Eu já tinha dirigido, inclusive, a igreja lá anteriormente, com 12 anos que eu comecei. Pois é, mas aí você me falou que você fez um evento com os jovens lá Sim, da Vila Tingui, foi isso e mesmo. aí você o convidou para pregar? Daí eu convidei até porque ele já era da UMADS, ele já era coordenador da UMADS E, nessa época. e segundo que eu me lembro, você disse que ele foi lá e foi muito Isso no ano de abençoado. 70. E aí, Em daí, 70. de lá, ele ficou mais próximo seu, aí aconteceu a Sim. história de você vir para cá, para casa dele, Foi, e aí ele chamou você para a sede. foi aí o marco que até a gente que vem do interior do Paraná, eu costumo dizer assim, meio tocomoco, né? Mas o Senhor, ele não escolhe a pessoa como ela é, ele escolhe aquele que ele quer. O E Tocumoco que, é um caipirão, né? um caipirão, um vindo lá meio sem nada com nada, né? Talvez um meio caipira, né? Mas o Senhor o chamou nessa época e foram ali 3 anos em convivência junto com o Matos, ali vivendo com esse líder aí, o Floriano Peste, que o Senhor o ceifou muito jovem, no ano de 1973, por um acidente. Deixa eu só lembrar uma coisa. Nesse acidente parece que estava também o Oséias de Paula. Oséias de Paula. E mais uma outra. Um médico, Daniel, que nós chamávamos ele de Danielzinho, né? E ele faleceu também? Não, ele quebrou os dentes, né? E o Oséias Moura de Paulo quebrou as 2 pernas, ficou mais de 1 ano internado. Foi muito tempo aqui, inclusive no Hospital Evangélico de Curitiba. E então, Deus o recuperou. E o Floriano não. O Floriano foi. Mas era que Deus tem o seu projeto, né? Bom, nós não somos dono de nós mesmos. Isso, falando em Floriano Peste, quer dizer, ele teve quantos anos na frente da igreja, da mocidade? Ele teve, desde que ele aceitou Jesus lá na Vila Parolim, ele não parou mais, sabe? Daí veio para a sede também, aconteceu os mesmos caminhos, e daí ele foi coordenador da UMADS por 5 anos. 5 anos. 5 anos, né? Então foi não completou os 5 anos, né? Mas quase chegou aos 5 anos de ação dentro. Mas ele teve uma ação muito gloriosa. Dentro da UMADS, ele criou o curso, inclusive, de teologia dentro do curso da mocidade, um grupo da mocidade. Eu tenho até um certificado de formação. Depois nós vamos mostrar aqui. Foi muito grande. Deixa eu ver se eu entendo. Dentro, ele mesmo sendo o líder ali, trabalhando com a juventude, dentro das possibilidades, ele criou um curso. Era exclusivo para os jovens? Para os jovens, era. Eu me lembro que tinha também uma coisa de evangelização. Como que era o nome? Daí, dentro desse período aí, foi criada a campanha Jesus é a Solução. Jesus é a Solução. Assim, a princípio, éramos 12 jovens. 12 jovens? 12 jovens. Olha só. Está incluído ali Você lembra o nome de todo mundo ou não? Quase todos, né? O Porto, o Paulinho Pimentel, que era filho do pastor José Pimentel de Carvalho, eu, Árcega. Tinha uma turma boa, então. Era uma turma muito grande. E esses evangelismos eram nas ruas? Era nas congregações. Nas congregações. Fazia congregação de sexta, sábado e domingo. Mas então vocês eram bem ativos. Era muito ativo. Eu acho que, para a época, foi um deslumbrar de Deus na evangelização de Curitiba. Para ter uma ideia, Enoque, nós realizávamos, por ocasião de confraternização,
nós chegávamos a fazer 10 cultos ao ar livre, na época que era liberado para fazer cultos nas Ao ar livre? praças, Aham. tal. Nós fazíamos até 10 cultos no mesmo horário. Meu Deus, que maravilha, hein? Era um foco de evangelização assim muito grande. Olha só, até por sinal, quando eu fiz, inclusive depois teologia, na Batista, né, na Certo. Faculdade Batista, que fiz inclusive no curso de pós-graduação Teologia? de teologia já, eu fiz daí o meu tema A lá, tua a tese? tese, ali no caso do meu TCC, assim vamos falar, Aham. eu fiz inclusive baseado no evangelismo. Nossa, que maravilha. Bom, a gente já vai seguir, deixa aqui. Antes disso, eu quero só te perguntar uma coisa. Sente saudade desse tempo? Ah, a gente sente saudade, mas eu sinto que realmente o que Deus tem para fazer, a gente tem que caminhar sempre olhando para cima, né? Sempre olhando para o alvo, né? Então, passou, ele trouxe alegrias profundas, nós lembramos, porque nós não podemos deixar também de deixar as coisas boas que foram realizadas na nossa vida, nós não podemos deixar de lado, né? Aquilo que isso daí deixa grandes questões. Até esses dias atrás estava falando até mesmo com um dos coordenadores da UMADS, o pastor Eli de Barros, né? E que hoje nós temos até uns veteranos da UMADS, né? Aham. E que deixo até o meu abraço aos veteranos da Isso. UMADS, olha aí que realmente foi essencial. Então, o foco era muito grande, por isso ele causou eu tenho pastor, por exemplo, só para o Enoque ter uma ideia, tem pastor que se converteu em praça na minha época, na praça, se converteu, foi para a igreja e Deus o chamou para a obra. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, hein? Então, Olha, eu vou muito te contar grande. que eu estou aqui bem alegre, satisfeito. Depois nós vamos estar mostrando algumas fotos daquela época. Você falou do certificado que você teve desse curso que o Floriano teve. E, tipo assim, naquelas épocas douradas que eu falo da União da Mocidades Assembleias de Deus de Curitiba, a igreja superlotava, os jovens estavam lá, os congressos, assim, me lembro que eram congressos fantásticos, né? Os congressos eram fora de série, era feito inclusive no ginásio Tarumã, no Colégio Estadual do Paraná, por ocasião quando estava inclusive na coordenação da UMADS, nós fizemos ali no Círculo Militar de Círculo Militar. Curitiba. Então, era uma expansão muito grande, né, que realmente dava ênfase, inclusive, àquilo que a UMADS era, né? Então, por ser nos anos 70, era algo especial e Especial. que impactou bastante. E você, hoje, por exemplo, a gente falou do Floriano Hernani Peste, você foi o que assumiu logo a seguir a morte dele ou teve assim, uma lacuna? Foi da seguinte forma. Bom, antes de falar sobre Essa parte? essa parte, É. ainda no período, só para a gente dar mais um typezinho aí da questão do Floriano, né? certo. O Floriano, ele inclusive criou inclusive uma revista, a revista Insígnia da Fé. Insígnia da Olha, Fé. essa é uma revista fabulosa, que ele- ela foi até, inclusive, era um órgão especial da Igreja Assembleia de Deus, mas que era da UMADS. Nossa, isso é maravilhoso. Ele era um cara bem, então. Ele foi muito, né? Agora, quanto ali, quando passei a juventude ali para coordenação, foi, por um lado, foi triste por causa que tinha perdido a questão da figura desse amigo. Ficou um vazio, né? Muito Grande verdade, ficou um amigo, vazio. ficou ali. E nesse inteirinho, quando ele faleceu, a princípio, assim, que assumiu de imediato foi o Nofre Rosa, O né? Nofre Rosa. Que depois de mim, ele tornou-se também coordenador da certo. UMADS, antes do seu falecimento, que também já faleceu. Mas daí sim, veio que no ano de 1974 que eu fui eleito, era feito por eleição. Foi 4 chapas que foram formadas, Apresentadas, apresentada, e nessa chapa
E outro detalhe também, né? Nessa chapa foi onde que eu fui eleito. Mas um detalhe, né? Até essa época, um ano, dois depois, ainda uns 2 ou 3 anos posterior, ainda era feito em forma de eleição assim. Depois não podia ser, inclusive, né, tinha que ter, inclusive, já um cargo na igreja, por exemplo, ser, inclusive, o presbítero, o evangelista, o pastor que Para poder realmente assumir a para poder mocidade. assumir a mocidade. Até então não Não tinha era, isso, era era direto, eleição. sabe? Era por Fazer uma eleição. eleição e fazia-se isso e não precisava ter essa questão. Mas a obra de Deus ela cresce dessa forma. E olha, foi um momento auge, foi um momento pleno de Deus e que nós torcemos e pedimos a Deus que o Senhor traga novamente esse reavivamento dentro das igrejas, de onde estiver. Já temos visto em algumas Acontecendo partes, já. né, Aham. acontecendo isso daí, juventude que estão crescendo, né? Mas nós pedimos a Deus que surja muito mais, né? Amém. Ô Cornélio, e aí é o seguinte, a pergunta agora é o seguinte. Eu sei que você hoje, como você mesmo já falou sua idade agora há pouco, você foi consagrado como pastor, tem uma experiência aí de trabalhar no dia a dia. Você não assumiu nenhuma igreja no caso, mas é um pastor ativo que está Ativo. sempre recebendo convites, está pregando e eu vejo assim que ministerialmente você também na sua casa você também dá muito aconselhamento, você está acompanhando casais, pessoas, Sim. e é um cara que hoje tem, olha para trás, é vovô, né? Quantos netos? Hoje eu já tô com 8 netos, né? 8 8 netos. ao todo, assim. Aham. 8 netas, tem uma neta casada já, né? Já faz 6 anos, ainda não veio bisneto, mas já tem outro neto que estão já, inclusive, juntos, já estão casados, né? Mas ainda não vieram os seus Sucessor, os filhos, filhos. né? Mas eu creio que daqui a um tempo, então, vai ter essa bênção gloriosa, né? Que é a sucessão dos nossos filhos, que são nossa herança Amém. Os filhos, como diz lá em Salmo 127, os filhos são herança do do Senhor. Senhor. Maravilha. Eu estou aqui sem muita pergunta, porque para vocês que vão estar assistindo eu vou usar um nome como documentário, mas não é um documentário, é uma prosa, né, entre É uma irmãos, que eu sou prosa, irmão do isso Cornélio, daí. e a gente estava batendo papo, e eu entendi assim que seria bacana estar levando isso para as pessoas, muito jovens hoje que não têm noção do que foi aquele momento da UMADS e tal. E como a gente não tem aqui, se estivesse vivo, a gente iria bater um papo com o Floriano. Sim, Se tivesse vivo o Onofre, a gente iria bater um papo com cada um. Mas nós não temos o Cornélio aqui que deu essas informações, que no meu caso eu estou assim muito feliz. E poder registrar isso aqui, agora falando, né, como ele já uma pessoa com quantos anos? 73. 73, quer dizer, você ouviu uma pessoa com 73 anos que teve essa oportunidade lá no passado, na década de 70, num tempo muito gostoso da mocidade, é muito bom, é fantástico ouvir isso, amém? Aí Amém. é o seguinte, como nós não programamos nada e eu espero que Deus abençoe esse bate-papo nosso aqui, que Com possa servir para certeza. incentivo de muitas pessoas, jovens que vão nos Sim, ouvir. sem dúvida. Amém? Eu Ah, gostaria que você deixasse assim, um encerramento com uma palavra específica para os jovens e que estão aí envolvidos no ministério. aquilo que Deus tem de promessa para a tua vida, para você que está nos ouvindo, e que ela independe muitas vezes da ação do homem, porque é só a ação de Deus. Ação de Deus. Na minha vida eu tenho que foi uma ação de Deus, inclusive hoje, como o Enoque mesmo falou aí, que é, a mais liderança minha foi dentro de mocidade, e que atuei bastante desde aos 12 anos, conforme já falei, dentro da mocidade e sempre, mas não assumi nenhuma igreja dentro desse período, apesar de pastor, fui consagrado pastor no ano de 1999 Certo. pelo Ministério Madureira, Amém. Assembleia de Deus Madureira,
e que eu pensava que nem ia acontecer mais esse, não que a gente queira cargo, não que a gente queira essa questão, mas era uma promessa de Deus. Eu lembrei que você falou que o E, pai lá e profetizou para ela, você fazer, vai ser até pastor. E isso e aconteceu. ela parecia que ela ia morrer, porque houve uns percalços dentro da minha Caminhada, vida, sua né? Dentro da jornada. minha vida, inclusive como casamento, por exemplo, Aham. e isso daí pareceu que ia empatar a prosseguir, mas graças a Deus eu tive esse privilégio, tive essa benção gloriosa que fui consagrado, né? Então, esse eu agradeço a Deus e eu coloco aqui como que aquilo que tinha de embaraço foi cortado, inclusive esse próprio embaraço, para que fosse realizado a benção do Senhor. E Para que hoje, se cumprisse que aquela palavra cumprisse, né? Então tive, inclusive, essa benção gloriosa, fui consagrado dentro do da, próprio do ministério. próprio Ministério da Assembleia de Deus Madureira. Passei pela igreja Fonte da Vida, aqui, inclusive de Curitiba, um ministério forte, bem glorioso, bom, um ministério. Tive 17 anos, quase 18 anos de passagem pela Fonte da vida. Fonte da Vida. Olha que bênção. Depois nós fomos para a comunidade Água Viva, e lá onde surgiu mais um detalhezinho que eu posso contar. Pode, claro. Mais um detalhezinho que, quando eu fui consagrado pastor, Aham. a minha esposa, ela foi indicada que ela seria também. Mas como na Assembleia de Deus, na época, Não, não se consagrava pastora, e que ainda tem ministérios que não se não. consagra, aquilo ficou enrostido. Ficou uma lacuna, né? E no caminhar de Deus, fomos para a Fonte da Vida, a Igreja Pentecostal Fonte da Vida, e Certo. depois fomos para a Água Viva, né, Comunidade Água Viva, que a sede é em Londrina, e de repente, por graça de Deus, automaticamente por Deus, a Linda foi convidada e foi ungida pastora lá dentro essa igreja da comunidade Água Viva, que tem aqui em Curitiba, e ali no Cajuru, né? Nossa, E que que maravilha. foi uma consagração de Deus. Olha, fora de qualquer cogitação, foi muito benção pura, né? Então isso eu não podia deixar de Não, ressaltar isso é. nesse caminho aí, sabe? Que foi também uma questão que a promessa, ela se realiza. Glória Se a você Deus. tem promessa na tua vida, pode colocar que ela vai ser realizada. Muitas vezes não como a gente imagina, como pensa, Muitas mas vezes, totalmente fora daquilo que você imaginava, mas a ação de Deus veio e confirmou tudo plenamente como que era para ser. é isso aí. Então essa daí um pouquinho da história. É claro que a gente tem muita coisa para contar, né? Mas assim como o Enoque, né? Eu gostaria de ouvir o Enoque ali, porque realmente bênçãos assim são que elas são para contar, porque nós somos testemunhas. Com certeza. E podemos dizer assim que somos testemunha viva de Deus, né? Por isso, Então vamos encerrar da seguinte maneira, com um versículo que diz assim: E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? amém. Então ficamos aqui. Espero que seja uma bênção na sua vida também. Glória a Deus, nós estamos agradecidos ao Senhor. Cara, Eu acho que